Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Convosco estou cá eu, mais uma vez, Cláudio Fonseca, para falarmos então desta eleição de Javier Milei, que obviamente tornou-se no primeiro presidente libertário do mundo. Portanto, nunca esta ideologia tinha tido um chefe de Estado eleito. Portanto, deputados pelo mundo fora claramente já existiram, até porque o próprio Javier Milei já era deputado. Portanto, as coisas estão aí, mas tenho estado a receber muitas mensagens de porquê que eu agora estou de bigode. Enfim, isto não é uma questão estética, porque, enfim, convenhamos, o bigode está em desuso. E foi justamente esta frase, o bigode está em desuso, que dois amigos num bar na Austrália, em 2003, tiveram a ideia de lançar então o Movember. Portanto, estavam no bar a falar, enquanto o mustache, o bigode, estava em desuso. Juntou-se a eles um amigo que vinha de uma campanha para o cancro da mama, portanto, no mês de outubro, e portanto eles pensaram que também deveriam lançar uma campanha para sensibilizar aquilo que é a saúde do homem, quer seja o cancro da próstata, que, enfim, arrepia muitos homens, mas também o cancro dos testículos, que tem maior incidência sobre os homens dos 15 aos 31 anos, mas também aquilo que é a saúde mental dos homens, isto que, visto então que os homens correspondem a 77% do total de suicídios. Portanto, é um assunto sério, é o chamado Novembro Azul, portanto, o Movember, e portanto, a estratégia que estes dois amigos tiveram foi, já que o bigode está em desuso, vamos usar o bigode como símbolo, porque isso vai fazer com que as pessoas nos perguntem o porquê de nós estarmos com um bigode, e portanto, aí sim entra uma campanha de sensibilização para as questões da saúde masculina. Portanto, se nós nos movemos pelo cancro da mama com objetivo, claro, e com sentido, porque continua a ser um cancro que felizmente vai matando menos, mas ainda mata muitas mulheres, e que muitas mulheres o têm ao longo da sua vida, e em alguns casos até mais do que uma vez, infelizmente, e alguns homens também acabam por ter também essa incidência. Vamos também juntar esforços por aquilo que é também a saúde masculina, que também está em causa, porque a saúde é de todos e para todos. Frase bonita, acho eu. Bonito também seria deixares o teu like aqui no canal do YouTube e subscreveres, mas também ires ao Spotify e ires à Apple Podcasts para deixares lá então as tuas 5 estrelas. Portanto, no Spotify já recuperámos aquilo que era a nossa classificação. A Apple Podcast está a ser um bocadinho mais difícil de recuperarmos. Não esquecer que tivemos mais um dos ataques, portanto, atacar o Podcast Conversa é para alguns será desporto olímpico, mas graças a vocês, graças à vossa resiliência, a palavra que o nosso Primeiro-Ministro tanto gosta, temos estado a conseguir recuperar o rating, temos estado a recuperar as coisas. Eu fiz o compromisso de voltar e, portanto, aqui estou eu. Palavra dada é palavra honrada, também já dizia o nosso Primeiro-Ministro António Costa. Portanto, eu estou a fazer a minha parte, aquilo que eu peço em troca é basicamente apenas um like, uma subscrição e as 5 estrelas. E, obviamente, a partilha do conteúdo, que isso é tão importante, porque, lá está, se eu estou de volta, obviamente que o algoritmo está nas couves, está mesmo lá em baixo, sob terra, e, portanto, obviamente que as coisas que eu publico vão demorar a voltar àquilo que eram, aquilo ser o impacto, a ser o alcance original que o Podcast Conversa teve. E, portanto, já que estamos de volta, vamos nisso. Javier Milei. Então, o que podemos falar então deste louco da Serra Elétrica? Chocou muita gente pelo mundo fora. A questão é, Javier Milei, economista, autor de vários livros sobre economia e política, ganhou holofote justamente pela sua forma de estar um tanto disruptiva, mais disruptiva diria eu, além daquilo que já tivemos de Trump e de Bolsonaro, Boris Johnson e Emmanuel Macron. São aqueles outsiders que nós temos neste momento no poder. Portanto, é alguém que, ao contrário de outros, não tem problema de estar aos gritos
quase histérico. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Numa entrevista, coisa que nós não vemos obviamente o Trump, o Bolsonaro, Boris Johnson a exaltarem-se em entrevistas, mas não aos pontos de estarem aos berros, porque eu quase certeza que sei que na regi devem ter estado sempre a subir e a baixar o volume, porque senão seria inentendível em casa, portanto o microfone talvez não teria a compensação para suportar aquilo tudo, portanto o som estaria estourado. Portanto, é alguém que tem este tipo de comportamento nas câmaras, porque uma coisa é ter um comportamento nos rallies, nos comícios, que isso todos têm algo mais exacerbado. Outra coisa é estarmos na televisão pública, portanto, onde temos de estar ali uma imagem mais polida, porque estamos a ser vistos pela nação inteira. A questão é que ele não o fez. E, portanto, comportamento totalmente disruptivo, mensagem totalmente disruptiva, com ofensas diretas. Portanto, se nós achávamos que Bolsonaro e Trump ofendiam, então Javier Milei ofende, cava a cova, enterra e ainda mija para a campa. Portanto, se quisermos pôr nesta alegoria. Portanto, temos alguém que entra com este discurso a matar, agarra-se à serra elétrica e, portanto, vem também com aquela linguagem que nós vimos, o clássico dos libertários, de o Estado tem que sair da vida das pessoas. Portanto, um Estado ultra mínimo. Portanto, se os liberais querem um Estado mínimo, ou seja, deixar as coisas fluir, mas o Estado continua a ser algo importante, já para os libertários o Estado é nada mais nada menos que o Leviatã. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. E em breve vou-vos falar do que é o Leviatã e qual é que é o livro do Leviatã. Portanto, se obviamente te suscitou curiosidade, podes ir ler, sugiro a leitura, mas depois irei falar dele também aqui no podcast. Portanto, vem justamente como o Leviatã. E o que é que acontece ao Leviatã? É para matar, não é? Portanto, não há outra forma de o dizer. Empleo y seguridad social, afuera! Agora, obviamente que há aqui ideias que todos nós aceitaremos, haverão outras que estaremos todos muito céticos. A questão aqui, que eu acho que toda a gente aceitaria, seria a baixa de impostos. Reparem, nós estamos a falar de uma Argentina que está praticamente falida, não é? Portanto, já vai para aí no seu 11º pedido de resgate financeiro ao FMI. Isto quando olhamos para trás no tempo, e a Argentina no século XIX era um país que fazia inveja a muitas potências europeias, a nível do PIB e tudo mais. Portanto, foi também a altura que os portugueses voltaram para o Brasil para se enriquecer também. Portanto, é uma altura em que a América Latina prosperava de uma forma larga e, portanto, que muitos olharam para o mercado América Latina para irem lá buscar, fazer investimentos, para ir trabalhar e receber dividendos e depois voltarem para a Europa. E, portanto, aquilo que nós temos, assim, à cabeça, que me deixa um pouco desconfortável em relação a isto, é nada mais nada menos que a extinção do Banco Central. Ora, os bancos centrais, nós aqui na Europa falamos, obviamente, do Banco de Portugal, e falamos sobretudo à cabeça aquilo que é o Banco Central Europeu, que é o responsável pela emissão de dívida, é o responsável pela emissão de moeda, portanto, aquilo que é, vamos chamar, a regulação daquilo que podemos dizer o mercado e sobretudo a questão da moeda, basicamente. E, portanto, isto é um cargo muito importante. Ser governador de um banco, do Banco Central, quer seja nacional, quer seja então à escala europeia, é um cargo de enorme responsabilidade e de enorme importância. Nós vimos isso, inclusive, quando o Mário Centeno passou a ser governador de Portugal e fez a vida negra a Costa, porque justamente o Governo Central deve ser um contrapoder, deve ser um check and balance para aquilo que é o governo que está instituído. Reparem, imaginem o que é que seria, estamos no tempo dos escudos, temos um Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro e, portanto, toca de imprimir moeda. Ora, o Governador de Portugal tem que ser responsável e dizer, calma, porque isso vai nos prejudicar a nós. Portanto, é sempre alguém que está ali a fazer o check and balance e fazer
uma chamada à terra daquilo que poderão ser políticos que nada sabem sobre economia, porque lá está, a questão é mesmo essa, nem todos os políticos têm que saber tudo sobre economia, não têm que ser experts em economia. Ajuda porque obviamente terão, do ponto de vista do debate, algo mais a acrescentar aquilo que é a generalidade dos outros, porque de resto as coisas vão funcionando desta mesma maneira. Portanto, para mim esta questão do Banco Central Europeu e depois deixar do Banco Central Argentino ser extinto, abrir espaço às criptomoedas, a mim é algo que me deixa um tanto inseguro. Mas pronto, cá estamos nós, pagámos o bilhete para ver, agora vamos ver também como é que isto funciona, porque lá está, uma coisa sem ser experimentada, sem ser feita, fica apenas no campo da utopia, da ilusão. Portanto, não sabemos se isto funcionar não vai desencadear um aumento dos movimentos libertários pelo mundo fora. Enfim, vamos ver como é que tudo isto funciona. Daquilo que é a ciência política, temos de estar sempre de mente aberta para ver como é que as coisas funcionam. Obviamente que há ideologias que já experimentámos e já sabemos o que é que funciona e o que é que não funciona, portanto isso aí está clarinho. Agora, vamos ter que experimentar como é que é a forma de estar de um libertário, que certamente não é a mesma forma de estar de um socialista, muito menos de um comunista e também muito mais extremado daquilo que seria um verde liberal. Portanto, vamos ver, pagámos o bilhete para ver, vamos ver como é que tudo isso vai funcionar. Depois temos aqui a questão da dolarização. A dolarização da economia eu consigo entender, e aqui pode-se fazer na América Latina um semelhante àquilo que acontece neste exato momento com o Equador, porque a questão é, nós se vamos trocar euros, o euro não é um bom exemplo, mas imaginem, por exemplo, os turcos fazer uma conversão da lira turca, portanto a lira turca também está pelas horas da morte, uma conversão de lira turca para a moeda argentina, os pesos. O que é que isto iria nos dar? Ia-nos dar aqui uma conversão de lira turca para euro para a moeda argentina. Ora, se nós conseguimos fazer diretamente para o dólar, é algo que é aceito por todo o mundo. O dólar é a moeda mais estável que nós temos e, portanto, seria um descanso para muita gente, seria um descanso para muitas empresas, porque não tinham que estar a ver dia a dia, hora após hora, se compensa, se não compensa, se subiu, se baixou o valor. E, portanto, com o dólar é algo que nós conseguimos, no mundo dos negócios, fazer acordos mais fáceis, conseguimos fazer as coisas muito mais facilmente. Portanto, isto para mim funciona desta mesma maneira. Não me choca, já foi feito. Há muitos países, então nos chamados países do terceiro mundo, temos muitas economias com o dólar, portanto seria apenas mais uma a juntar-se. E se isso realmente trouxer algum tipo de segurança, porque é que nós precisamos de entender uma coisa, que é, nós estamos a falar da Argentina, que está com 120, 140% de inflação, e temos 40% da população é pobre. 40%. Portanto, isto aqui, quando eu vejo jornais, nomeadamente do público, a dizer votaram no Milei. Ai, que horror, que horror. Pá, a questão é, ponham-se no papel dos argentinos. Está tudo no caos. O peronismo vem, não sei quantos anos, reformulado, com novos rostos, novas caras. Os principais peronistas não quiseram avançar para as eleições. Kirchner não quis ir, o Macri tinha estado antes, também não quis ir. Ou seja, ao contrário de Portugal, que toda a gente quer ir para Primeiro-Ministro, na Argentina estavam todos, não, podes ir tu, podes, claro que queres ir, eu não quero, eu dou-te o meu apoio, tu vais. É isto que nós queremos? É que isto é realmente triste de ver um país em que a sua classe política afunda o país e depois não vai limpar a porcaria que fez, para não usar outra expressão, não é? Portanto, as coisas são mesmo assim, e portanto este ponto aqui para mim da dolarização, para mim não tem qualquer tipo de problemas. Milei também já disse que aquilo que vão ser os seus principais aliados vão ser Israel e os Estados Unidos. Enfim, Israel não consigo perceber muito bem porquê, não sei se é apenas uma questão de situação, mas o porquê de escolher estes dois Estados. Os Estados Unidos percebe-se, claro,
porque também se vai fazer uma dolarização, convém que haja um bom acordo entre os dois países. Agora, obviamente que isto parece, para aqui eu agora coloco-me aqui no lado da esquerda, isto parece ser assim uns flashbacks de Washington, não é? Portanto, isso é algo que muitos não estarão contentes, porque isso fazia parte da sua própria agenda, libertar a América Latina de Washington, e portanto, isso é algo que vamos ter que ver como é que vai funcionar. Outras frases que também marcaram muito foi a questão de não negociarei com a China, nem negociarei com o Brasil, chamando inclusive ao Lula de comunista, corrupto, e mais uma série de adjetivos. Verdade ou mentira? Não me parece que ele tenha dito alguma mentira. Agora, ele também, antes desta frase, é preciso nós entendermos uma coisa, que é, ele não vai negociar nada porque ele vai livrar-se de todas as companhias nacionais. Portanto, aquilo que é o petróleo, aquilo que é a energia, aquilo que são os mídia, ele diz que se vai libertar disso tudo. Portanto, o governo não deve ficar com mão nestes recursos, nestas empresas, não é? Agora, se as empresas privadas quiserem negociar, não está escrito em lado nenhum que não o possam fazer, até porque isso é o livre mercado a funcionar. A única coisa que temos do lado da China é que temos um capitalismo de Estado, não é? Portanto, ou seja, nós dizemos, mas a China é comunista e está no mercado capitalista e consegue ganhos enormes, portanto, comporta-se como tal. A questão é que é o capitalismo de Estado, ou seja, é o Estado que usa, o Estado chinês, neste caso, usa as regras do capitalismo para seu proveito, sendo que todas as empresas chinesas que estão têm a mão direta, portanto, não é mão visível, mão direta daquilo que é o governo chinês. Portanto, daí haver tantos problemas com as dinâmicas da segurança, aquilo que são as preocupações da recolha de dados, etc., que nós temos vindo com um crescendo por aí fora. E, portanto, ele não vai negociar, portanto, à partida não irá reunir-se com estes dois países, Brasil e China. Também não quer fazer parte dos BRICS, porque justamente os BRICS, nós olhamos para a composição dos BRICS e percebemos quem é que lá está e quais é que são os dividendos que ali se fica e se retira. E depois há aqui uma vontade de sair do Mercosul que é partilhada pelo Uruguai. A questão é, sair do Mercosul é sair do mercado comum e é sair de um negociador comum à escala mundial. Portanto, isto aqui para mim não me parece ser uma coisa muito interessante, porque estar a fazer acordos bilaterais neste mundo que corre, não sei até que ponto as coisas funcionarão, porque lá está, quando tudo corre bem, quando corre mal, convinha-nos ter aquele apoio, aquele sustento ao lado. Portanto, daí eu gostava também muito da União Europeia, porque a União Europeia realmente dá-nos aqui uma outra segurança do ponto de vista económico e de transações que, de outra forma, Portugal estaria numa situação muito delicada. Portanto, tendo esta questão, agora vocês podem dizer, mas agora o Milei chega, faz e acontece? Não. O sistema argentino é um sistema bicameral, portanto temos aquilo que é a Câmara dos Deputados e depois temos o Senado. Os dois fazem, tal como nos Estados Unidos, o chamado Congresso. Portanto, nós olhamos para este Congresso e o que nós temos é uma vida muito complicada para Milei. Portanto, nós olhamos para o Senado, que é composto por 72 senadores, com mandatos para 6 anos, sendo que eles, um terço do Senado troca a cada 2 anos. Portanto, 2 anos, elege-se um terço, elege-se outro. Portanto, para quê? Do ponto de vista do papel, a composição argentina seria muito aliciante, seria muito interessante para um verdadeiro amante da ciência política e que gosta das formas de check and balances. Para mim, daquilo que eu estive a estudar, daquilo que eu estive a ver ao longo destes últimos dias, realmente a Argentina tem um sistema fantástico daquilo que é a imposição da democracia, porque justamente tem estes 6 anos de mandato, sendo que vão rodando o terço em cada 2 anos, mas cumprindo obviamente
estes 6 anos, portanto vai renovando-se. Isso é importante porque, reparem, um Congresso, uma Câmara dos Deputados, um Parlamento não é igual ao longo de 6 anos. Se o Parlamento, quando eleito no dia 1, passados 4 anos ou 3 anos, já não reflete aquilo que são as vontades populares, aquilo que são as sondagens, imagina então no caso de 6 anos. Portanto, isso aí, obviamente, tem as suas implicações. Na Câmara dos Deputados, com 257 deputados, o sistema funciona também igual. Portanto, mandato de 4 anos, com rotação a cada 2 anos. Portanto, isso aí é o que nós temos. Portanto, no caso de Milei, apenas tem seus representantes diretos na Câmara dos Deputados, e, portanto, onde ele próprio estava, e, portanto, com 3 deputados ali eleitos. Portanto, é a informação que está-nos disponibilizada. Portanto, obviamente que 3 no meio de 257 não resolvem rigorosamente nada, não sustentam rigorosamente nada. Portanto, obviamente que Milei pode vir com este tipo de discurso, e depois tem 2 opções. Como existe esta rotação a cada 2 anos, quer seja no Senado, quer seja na Câmara dos Deputados, ele pode, durante um período de tempo, estar-se a fazer de vítima, ou seja, dizer: eu quero mudar a Argentina, eu quero dar um novo rumo à Argentina. Simplesmente estes zurros, não é? Estes zurdos, como ele chamava, não estão a ajudar. Sim, porque isso efetivamente vai acontecer. Portanto, obviamente que haverão coisas que a esquerda não vai abdicar daquilo que conquistou, daquilo que garantiu para o seu establishment. Agora, isto vai entrar aqui um pouco em choque, porque Javier Milei aparece-nos como um antissistema e quer acabar com as caixas de política. A questão é, ele próprio é um político. Agora, resta-nos saber quanto tempo é que ele vai ficar como político, como é que ele vai negociar as coisas, porque ele vai ser obrigado a negociar, tanto no Senado como na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, a negociar, porque de outra forma ele não vai conseguir implementar os seus ideais, até porque a Câmara dos Deputados, um dos poderes que tem, juntamente com o Senado, é destituir o Presidente. Portanto, por isso é que eu vos estou a dizer que ele talvez vá fazer o papel de vítima para forçar a esquerda a cometer os erros, para depois convocar novas eleições, quer seja para deputados, quer seja para Presidente da Argentina, e fazer uma limpeza daquilo que é o atual Parlamento, aquilo que é o atual cenário político. Tal como nos dizia Frank Underwood: se não gostas da mesa, vira à mesa. Portanto, nada mais do que isto a acrescentar. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Digam também nos comentários aquilo que vocês acham. Eu respondo sempre e, portanto, estamos aqui. Eu agradeço imenso a vossa companhia e é sempre um gosto estar aqui convosco. Então, até ao próximo episódio e, como eu costumo dizer, e vocês já sabem mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.